Você vai ver agora o pré-GP da Inglaterra. É um programa que a gente está fazendo antes de cada corrida de Fórmula 1, falando sobre a região, o autódromo e todas as características daquela corrida, para você se localizar bem onde vai acontecer aquele grande prêmio de Fórmula 1. Até já! As corridas chamadas de Grand Prix já existiam há pelo menos 3 décadas. Aos poucos, elas foram deixando de ser um privilégio da nobreza europeia para se tornar, de fato, uma competição entre marcas, que contratavam pilotos profissionais para defendê-las. Até então, as marcas que mandavam seus carros para a pista eram principalmente as italianas Ferrari, Alfa Romeo e Maserati, além das francesas Talbot e Gordini. Mas foi na Inglaterra que o automobilismo de competição se tornou uma grande paixão. Era 1950 e tudo se encaixou para que uma pista de pouso usada na Segunda Guerra Mundial, encerrada apenas 5 anos antes, fosse transformada em um circuito de corridas e preparado para sediar o primeiro Grand Prix, então oficialmente conhecido assim, para receber a etapa de inauguração de uma recém-criada categoria que recebeu o nome de Fórmula 1. O circuito foi batizado com o nome de uma pequena vila onde viviam os donos e funcionários das fazendas de gado daquela região. Assim nasceu Silverstone. No dia 13 de maio de 1950, um sábado de muito sol e muito vento, 100 mil pessoas se deslocaram de ônibus, carros e motos para lotar o autódromo. Comida e bebida para esse pessoal todo foi arranjado assim em barracas que davam a aparência de nossas quermesses, mas não faltou nada. Até a família real esteve presente e os pilotos se perfilaram para os cumprimentos oficiais. A parafernália de carros, peças, mecânicos, engenheiros, chefes de equipes, todos eles jogados no gramado, tipo um acampamento mesmo, ao lado dos caminhões, prontos para entrar em cena. Ali nasceu o termo Circo da Fórmula 1, até hoje muito citado. Bandeiras de 12 países europeus, mais Tailândia, Estados Unidos e Argentina, representavam os 21 pilotos presentes na largada. A Itália fez dobradinha da Alfa Romeo, com vitória de Nino Farina, seguido por Luigi Fagioli. E o inglês Greg Parnell, também com Alfa Romeo, completou o pódio depois do abandono do argentino Juan Manuel Fangio. A pista tinha praticamente 5 retas, ligadas por curvas de alta velocidade. Perigoso para aqueles carros de rodas estreitas, motores potentes e cockpits que acomodavam pilotos muito pouco protegidos, sem macacão, sem cintos de segurança, com toucas de couro fazendo o papel de capacete cobrindo o alto da cabeça, que aliás ficava totalmente exposta, acima do limite do carro. Desde então, Silverstone recebeu a Fórmula 1 53 vezes. Em outros anos, o Grande Prêmio da Inglaterra foi disputado 12 vezes em Brands Hatch, mais próximo a Londres, e 5 vezes em Aintree, que ficava nos arredores de Liverpool. O circuito de Aintree foi mais usado no final dos anos 50 até o começo dos anos 60. A coincidência é que foi exatamente a época em que nasceram os Beatles em Liverpool. E o George Harrison contou uma vez para Emerson Fittipaldi que foi assim que ele veio a conhecer a Fórmula 1, levado pelo pai, que era motorista de ônibus em Liverpool. E o George gostou tanto do automobilismo, gostou tanto daquela brincadeira, que para desviar a atenção do filho, o pai lhe deu de presente uma guitarra. Foi a sorte grande nossa. A humanidade saiu ganhando com isso. Depois desse período de revezamento com outras pistas, Silverstone passou a ser a sede única do Grande Prêmio Inglês. E com a criação das equipes inglesas,
Lá pela metade dos anos 50, a Fórmula 1 passou a ser dominada por elas. Das 5 equipes daquela época, 4 eram inglesas, só a Ferrari italiana. Hoje, quase todas têm sedes situadas dentro de um raio de 60 quilômetros em torno do autódromo. Inclusive a francesa Renault e a austríaca Red Bull fabricam seus carros ali, nas redondezas de Silverstone. As exceções são a Ferrari e a AlphaTauri, que ficam na Itália, e a Alfa Romeo, que é a antiga Sauber, sediada na Suíça. Por tudo isso, Silverstone passou a ser conhecido como o berço da Fórmula 1. É para onde vão jovens do mundo todo que deixam seus países para tentar uma carreira internacional. No passado, ele já foi o circuito de maior velocidade média obtida em um treino oficial de classificação. Em 1985, Keke Rosberg, pai de Nico Rosberg, ambos campeões mundiais, fez a pole position com a média de 258,985 km por hora. Durante 18 anos, esta marca permaneceu como recorde na Fórmula 1. Ela só foi batida em 2002, quando o colombiano Juan Pablo Montoya estabeleceu 259,828 em Monza, na Itália. No decorrer destes 70 anos da Fórmula 1, o circuito, que já foi o mais veloz do campeonato, acabou passando por reformas exatamente para diminuir a velocidade, e foram surgindo novas curvas que derrubaram a média em corrida, de 256 para 230 km por hora. Era uma questão de segurança. Só que com a evolução dos carros na Fórmula 1, ano a ano, a média foi aumentando de novo e agora já está próxima de 250 por hora. Recheado de história, o autódromo recebe o Grande Prêmio da Inglaterra nesses tempos de pandemia para mais uma corrida sem público e com todos os membros das equipes cumprindo o mesmo rigoroso protocolo que foi seguido nas 3 primeiras corridas do ano. Lewis Hamilton, líder do campeonato depois dessas 3 primeiras corridas, é o maior vencedor da história do GP da Inglaterra. Ele ganhou 6 vezes, superando as 5 de Alain Prost e Jim Clark. Entre os vencedores estão 3 brasileiros. Emerson Fittipaldi ganhou 2, Ayrton Senna 1, Rubinho Barrichello 1. Aliás, foi ali, em 1975, debaixo de muita chuva, que Emerson conquistou a sua última vitória na Fórmula 1. Por sinal, uma dobradinha brasileira com José Carlos Patti em segundo. Entre as equipes, a Ferrari já venceu 17 vezes, a McLaren 14, a Williams 10. Mas nos últimos 7 anos, a Mercedes conquistou 6 vitórias, 5 delas consecutivas, nesta série que só foi interrompida por Sebastian Vettel com Ferrari em 2018. Na linguagem oficial do automobilismo, a corrida da Inglaterra é tratada como o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Nas estatísticas da Fórmula 1, não existe divisão entre os pilotos, independentemente de terem nascido na Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte ou País de Gales. É tudo Grã-Bretanha. E ninguém tem mais vitórias do que eles. Um total de 291 até agora. Foram 19 os pilotos vencedores, mas só Lewis Hamilton tem 86 desse total. Isso dá quase 30%. É uma pena que esse ano a torcida não poderá festejar o seu maior ídolo. Mesmo assim, ele é o grande nome desses 2 GPs em fins de semana consecutivos em Silverstone. Faltam 5 vitórias para ele igualar o recorde de Michael Schumacher. Em pole positions, ele já ultrapassou em muito. Conseguir o 7º título será uma consequência das vitórias que ele segue buscando. E desta vez ele corre atrás disso no lugar em que mais gosta. A torcida não estará fisicamente ali, mas a energia será sentida por Hamilton, como sempre acontece quando ele corre em casa.